não tem como não ter medo de ver o Vasco sendo rebaixado diante do que aconteceu nos últimos 7 jogos. Nos últimos 7 jogos, o Vasco da Gama ele teve 6 derrotas. 6 derrotas em exatamente 7 partidas. A situação é tão ridícula que hoje, por exemplo, a gente vê um São Paulo na 8ª colocação, que era a posição que o Vasco da Gama gostaria de terminar esse Campeonato Brasileiro, com 51. 6 pontos apenas à frente. Ou seja, se o Vasco da Gama nos últimos 7, ao invés de perder 6 e ganhar 1, tivesse ganhado 3 e perdido 4, que já é um número, ao meu ver, ruim, o Vasco estaria na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Estaria bem, com chances reais de disputar a Libertadores do ano que vem. Mas não, o Vasco da Gama ele caiu muito de rendimento. E eu falo, a partida mais importante do ano do Vasco da Gama, infelizmente, não será a partida que vai acontecer daqui a uma semana, contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Não será. A partida mais importante do Vasco da Gama neste ano de 2025 foi um jogo que aconteceu, amigo torcedor, na sexta-feira passada, contra o Internacional em São Januário. Esta foi a partida mais importante do Vasco da Gama. Sabe por quê? Olha a tabela de classificação aí. O Vasco da Gama hoje, ele tem 45. E o Inter tem 41 pontos. Perdão pelo barulho. O Vasco ele só tem 45 porque venceu o Inter. E o Inter só tem 41 porque perdeu para o Vasco da Gama. Se naquele jogo em São Januário, na sexta-feira passada, o Vasco ele tivesse perdido para o Internacional, o Inter estaria com 44, na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Vasco da Gama estaria com 42, sabe aonde? Dentro da zona do rebaixamento. Olha que loucura. Se o Inter ganha aquele jogo contra o Vasco da Gama, o Vasco estaria com 42 pontos dentro da zona do rebaixamento. E a gente estaria aqui hoje sofrendo. E o Vasco tem a responsabilidade de no domingo que vem contra o Atlético ter que ir buscar uma vitória dentro da Arena MRV. O Vasco ele se livrou matematicamente. Não por mérito, volto a repetir, por um demérito dos adversários. Porque o que esse elenco do Vasco da Gama fez nessa reta final de temporada do Campeonato Brasileiro foi um absurdo, cara. Foi uma vergonha. Esses caras não podem deixar passar o que foi feito com esse elenco. E eu não vou culpar Pedrinho, cara. Eu culpo o técnico Fernando Diniz em parte. Mas não consigo culpar a diretoria. E isso é ruim. Porque o que eu mais gostaria aqui era o Pedrinho fez isso, o Pedrinho fez aquilo, o Pedrinho tá errado, a gestão tá errada, o Felipe tá errado, o Edmar Lopes tá errado. Mas, cara, eu vou reclamar de quê, cara? Sinceramente, vamos ser coerentes. Como eu vou reclamar do Pedrinho? Do que eu vou reclamar do Felipe? Do que eu vou reclamar do Edmar? Não tem. Eu não consigo ver coerência com isso. Me desculpe se você vê, mas eu não consigo ver coerência. Porque hoje é o elenco que tem salários em dia. Hoje, eu acho aqui que a unanimidade, olhando no papel, o Vasco da Gama ele tem o melhor elenco facilmente dos últimos 10 anos. Facilmente dos últimos 10 anos. O Vasco ele tem a revelação do Campeonato Brasileiro, que é o Ryan. O Vasco tem lateral direito de seleção brasileira, que é o Paulo Henrique. O Vasco tem goleiro, ao meu ver, de seleção brasileira, que é o Léo Jardim. O Vasco tem zagueiro de seleção colombiana, que é o Cuesta. O Vasco tem lateral de seleção uruguaia, que é o Puma. O Vasco tem ponta de seleção colombiana, que é o Andrés Gomes. Então, assim, tem o Coutinho. Calma aí, cara. O elenco não é ruim, os salários estão em dia. O CT Moacir Barbosa está passando por um processo total de mudança e melhora na estrutura. Então, os caras têm tudo. A diretoria hoje, e eu volto a repetir, eu queria estar culpando-os para aliviar um pouco essa pressão em cima desses caras, mas não tem como. Hoje, o que esse elenco do Vasco da Gama fez nos últimos 7 jogos deve ser cobrado. E eu acho que já olhando até o ano de 2026, já que ontem garantiu-se a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro diante de um demérito dos adversários, não por um mérito do Vasco da Gama, porque esse Vasco merecia cair para a segunda divisão, é bom olhar já para a temporada de 2026, pensando numa reformulação. Eu acho que tem jogadores ali que não dão mais para ficar.
Eu acho que hoje o Vasco da Gama é uma equipe contaminada internamente. E eu falo de jogadores específicos. Eu falo de Lucas Piton, eu falo de Verratti. Amigo, falo de Verratti. É reformular tudo, cara. É mudar tudo. Eu falo de Hugo Moura, eu falo de Matheus Carvalho. É zerar. É David. Vamos mudar, cara. Vamos trazer coisas novas, sabe? Vamos revitalizar esse grupo. Vamos revitalizar esse elenco. E eu acho que é dar ao Admar Lopes, nessa próxima janela de transferências, ainda mais autonomia para trabalhar. Porque a gestão, e aí eu tinha motivos para criticar, na janela do início do ano passado, aliás, na janela do meio do ano passado e do início desse ano, fizeram 2 trabalhos horrorosos. Na janela desse ano, no meio da temporada com o Admar Lopes, a situação já foi bem diferente. Então, assim, é reformular esse grupo, é mudar, é trazer peças novas para a gente entrar em 2026 um pouco mais tranquilo. Eu acho que o Vasco tem uma base bem legal, tem uma estrutura bem legal, mas muita coisa precisa ser reformulada. Pelo menos estamos garantidos. O Vasco agora vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro sem chance de uma classificação para a Copa Conmebol Libertadores e lutando por essa vaguinha dentro da Sul-Americana do ano que vem. O Vasco, ele vê hoje Ceará, Fortaleza, Santos e... Fortaleza, Ceará e Santos com possibilidade de ultrapassar o Cruz Maltino na tabela de classificação. O Vasco, ele, teoricamente, para garantir a sua permanência no Sul-Americana de 2026, precisa apenas do empate. Um empate já assegura o nosso Cruz Maltino dentro da Sul-Americana do ano que vem. Então, amigo, é ir domingo contra o Atlético com esse elenco alternativo, olhando, é claro, pensando na Copa do Brasil, dando ao Vascaíno a possibilidade, pelo menos no final do ano, sorrir com um título que não conquista grande há 14 anos e pelo menos garantir uma vaguinha na Sul-Americana, que caso dê ruim, caso o Vasco não conquiste o título e a vaga para a Libertadores do ano que vem, tem pelo menos a Sul-Americana como uma bola de segurança, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Fase complicada, fase complexa. A gente aqui falando, né, de não rebaixamento e vendo o nosso maior rival ontem conquistando o título do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, depois de no sábado ter conquistado o título da Copa Libertadores. Realidade dura, amigo. Choque de realidade para o torcedor Cruz Maltino. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.